Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos. Eu sou Marise Berg, nutricionista, e a gente vai começar agora uma sequência de vídeos para falar um pouquinho sobre a Ayurveda, a ciência da vida, essa mãe da medicina originária da Índia, mas que é um sistema de saúde universal, útil para todos os seres humanos em todos os cantos do mundo, ainda em 2019 e 2020. Eu sou nutricionista clínica e nutricionista funcional, mas eu trabalho com a Ayurveda desde 2009, então eu vou compartilhar com vocês agora o que eu aprendi até aqui, com os meus professores brasileiros, os meus professores indianos e com a minha própria prática em consultório, com a leitura de livros e com a minha própria experiência. Eu vou seguir aqui um roteiro para conversar com vocês, daqui a pouco eu vou compartilhar essa tela. Então, a Ayurveda, eu brinco que é a ciência das coisas da vida. Ela não é só uma medicina, ela é um sistema de saúde que diz respeito a todos os aspectos do nosso estilo de vida, que impactam na nossa saúde, no nosso estado nutricional, na nossa longevidade, na nossa felicidade. E para a Ayurveda, ela tem os objetivos de vitalidade, saúde física, mental, social e espiritual, e não só a ausência de doenças. Ela percebe a vida como uma jornada de expansão da consciência e expressão dos nossos talentos naturais em harmonia com o universo, resultando em felicidade, prosperidade e liberdade. Ela tem foco na prevenção e na promoção da saúde, mas também em tratamentos, né? É uma ciência contemplativa e ela não se corrompe com o tempo. A Ayurveda nasceu da fonte ali de três textos principais, né, da Índia, que são Vedas, Upavedas e Vedangas, e desses três textos ela foi sendo compilada em três tratados principais, que são Ashtanga Hridaya, Charaka Samhita, Sushruta Samhita, que tem mais ou menos aí 2.500, 2.600 anos. A gente não sabe exatamente a origem, mas mais ou menos dessa época. São conterrâneos da época de Buda, né? E ela foi agregando alguns aspectos de 6 escolas de sabedoria da Índia. Mimamsa, Vaiseshika, o Yoga, o Samkhya principalmente, Vedanta e alguns aspectos do budismo. Então, Charaka Samhita, que é esse principal mestre clínico da Ayurveda, ele vai dizer que a Ayurveda é essa ciência onde as vantagens e desvantagens, assim como os estados de felicidade e infelicidade, juntamente com o que é bom e mal para a vida, suas dimensões e a vida em si são descritos. É uma ciência contemplativa, eu falei para vocês, né? E qual é a diferença da Ayurveda para a ciência moderna? É que a ciência moderna vai observar os fenômenos, a partir principalmente hoje de tecnologia, para tentar inferir uma verdade, né? Observar fenômenos que são reprodutíveis e a partir dali a gente define que não, essa realidade é assim, né? Então é um conhecimento objetivo por meio da observação com recursos tecnológicos. Já a Ayurveda, ela é uma ciência contemplativa, e contemplar corresponde à teoria, né? É uma lealdade para revelar, para esclarecer e tornar manifesta a natureza da realidade. É a busca da verdade, mas é uma percepção silenciosa da verdade. É o conhecimento da verdade inerente aos fatos, né? Por meio da visão e da intuição. Então, ela está relacionada com visão, esse conhecimento subjetivo que é conquistado a partir do refinamento da nossa atenção. Então, a Ayurveda foi concebida por sábios em estados muito avançados de meditação e foi revelada para eles intuitivamente, e eles então revelaram a partir, né, dos seus seguidores, de mestres que foram transmitindo essa sabedoria através do método discípulo-guru em pequenos guetos, até que hoje em dia ela vai sendo difundida pelo mundo pela tecnologia. Então, a Ayurveda tem um sloka principal, que é um verso, né, dizendo o que é isso, né, como é que é essa ciência da vida, que diz, Sama dosha, sama agni cha. Então, os nossos doshas, a nossa genética, os nossos biotipos energéticos em harmonia e o nosso agni em harmonia, que é a nossa potência digestiva, que a gente vai falar no próximo vídeo. Samadhatu Malakriya, são os tecidos corporais e as excreções em equilíbrio. Prasana Atma Indriya Mana, o equilíbrio entre a alma, a mente e os sentidos. Swastiti Abhidyate, isso é saúde, nada menos do que isso. E uma das finalidades da Ayurveda, né, dita assim no Charaka Samhita, é relembrar que a alma, a mente e o corpo são como um tripé. O mundo é sustentado por essa combinação. Elas constituem um substrato para cada coisa. Essa combinação, esses três aspectos citados, é Purusha, que é uma consciência primordial. Esse é consciente e esse é alvo desse Veda, e é por isso que esse Veda veio à luz.
Mas para a gente pensar um pouquinho, por que a gente vai falar de Ayurveda, né? Por que a gente está falando disso? Eu sou um profissional de saúde, a gente vai falar de saúde. E aí eu te pergunto, o que é saúde para você? O que você entende como saúde, né? Na minha compreensão, depois de algum tempo de estudo, a saúde é um estado dinâmico de bem-estar, de harmonia e plenitude interna, em sintonia com os ritmos da natureza. É um bem-estar físico, mental, social, emocional, espiritual e não só a ausência de doenças. A saúde tem que ser baseada no autocuidado a partir da compreensão da vida. Se a gente não entende quem é a gente, o que a gente está fazendo aqui, qual é a nossa missão nessa vida, fica difícil empenhar um esforço entusiástico na hora de fazer as escolhas, né? Tanto as escolhas alimentares quanto as escolhas do estilo de vida. Então, a gente precisa ter autoconhecimento, compreensão da vida, para que então a gente possa se empenhar no autocuidado, esse autocuidado apoiado, né? Que tem um profissional de saúde apoiando, mas que a gente vai fazer a nossa parte. Para a Ayurveda, a saúde não é o fim, mas ela é o meio pelo qual a gente constrói a felicidade. Então, é possível ter felicidade sem saúde, porque a felicidade é um estado interno que independe de condições externas, inclusive do corpo físico, mas é muito mais desafiador conseguir felicidade, alívio, equilíbrio sem saúde, né? E por que a gente quer ter longevidade? Por que a gente quer ter vitalidade, né? Porque a gente quer ser feliz, né? Então, estar vivo é diferente de viver a vida com plenitude, com propósito. Então, a Ayurveda vai trazer uma série de orientações da virtude da vida, né? De como a gente deveria se comportar, como a gente deveria honrar a sacralidade da nossa vida e os cuidados que a gente deveria ter na nossa rotina para ter longevidade, para fazer o que a gente veio fazer aqui e para a gente ser feliz e para a gente poder compartilhar isso com toda a humanidade. E a gente precisa pensar até onde a gente quer ir, né? Porque a nossa expectativa de vida até o início do século passado era de mais ou menos 35 anos para homens e mulheres. Em 2015, essa expectativa passou para 75. Então, com a tecnologia, com o advento dos antibióticos, dos medicamentos, das cirurgias, a gente conseguiu prolongar a vida. Mas a Ayurveda, ainda assim, ela faz uma promessa de vida entre 75 e 100 anos, né? Ela vai dizer aí que uma pessoa que tem uma boa alimentação, um bom controle dos sentidos, dos pensamentos, das emoções, das sensações, e que é abençoado por nobres, ou seja, tomar refúgio em mestres virtuosos, seguir uma orientação de vida que seja virtuosa para a gente e para o coletivo, a pessoa que consegue organizar esse tripé vai viver 100 anos livre de doenças. Então a gente precisa pensar quanto tempo a gente quer durar. Se a gente quer só viver, sobreviver, ou se a gente quer evoluir e viver plenamente, expressando e compartilhando os nossos talentos e valores em harmonia interna, em conexão e cooperação com os outros, com criatividade, prosperidade e liberdade. Então, os objetivos da OMS, da Organização Mundial de Saúde, são muito similares aos da Ayurveda, tá? É o bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doenças. E a gente entende, tanto na Ayurveda quanto pela OMS, que a saúde é um pacote, é o somatório da nossa genética com a nossa epigenética, que são os fatores ambientais impactando no nosso corpo, na forma como os nossos genes vão se expressar. Isso às vezes é mais importante do que a genética. E quais são os fatores que impactam nos nossos genes? A mente e as emoções, o nosso estilo de vida, a nossa dieta e o ambiente. Então, a soma desses fatores vai resultar na saúde ou não. E eu vou compartilhar com vocês aqui agora essa tela, porque eu acho que tem alguns dados que são interessantes. Então, a OMS vem, desde 2005, ela publicou esse documento, que são as estratégias da OMS sobre medicina tradicional. Ela vem estimulando os governos a implementarem nos sistemas públicos de saúde as medicinas tradicionais. Depois esse documento foi ampliado em 2023, em 2014 ele foi republicado e está valendo até 2023. E com foco em ajudar as entidades sanitárias dos países a encontrarem uma visão mais ampla em relação à saúde, né? Desenvolver esse estado do autocuidado apoiado, que os profissionais de saúde apoiem, mas que as pessoas tenham recursos mínimos para cuidar da própria saúde, né? E que os Estados-membros consigam promover essa medicina centrada nas pessoas, né? E não só nos processos, não só nos medicamentos, mas que a gente inclua o estilo de vida no aconselhamento terapêutico e medicinal.
O SUS, seguindo os passos da OMS, tem a sua Política Nacional de Práticas Integrativas de Saúde, que ela ainda está engatinhando, né? Ela ainda tem muitas falhas, mas em tese, pelo menos nos documentos, a gente já tem essa orientação de incluir a medicina tradicional chinesa, a acupuntura, a antroposofia, a fitoterapia. Aqui nesse documento, né, tinha o termalismo e a homeopatia. Em 2018 foi lançado esse manual de práticas integrativas, né, de implementação de serviços. E em 2018, o Ministério da Saúde incluiu 10 novas práticas nesse rol de práticas integrativas do SUS e a Ayurveda foi incluída nesse momento. E é importante ressaltar aqui, eu brinco, né, quando eu dou palestra, assim, que antes que as pessoas surtem da plateia achando que todo mundo vai deixar de fazer quimioterapia para tomar chazinho, a ideia não é essa. A ideia é que as práticas integrativas sejam integrativas e complementares, né? Elas não vão substituir o tratamento tradicional, mas elas são um adicional e um complemento ao tratamento indicadas por profissionais específicos de acordo com a necessidade de cada caso. A gente pode, na medicina tradicional, trabalhar bastante na prevenção, para que a pessoa não chegue a ter uma doença, não precise fazer uma cirurgia ou tomar um medicamento. É aí que a gente vai trabalhar mais. Mas depois que a pessoa tem uma doença instalada, a gente também pode usar os recursos terapêuticos das medicinas tradicionais para minimizar o uso de medicamentos, minimizar os efeitos colaterais, para fazer com que a pessoa tenha menos tempo de tratamento e uma recuperação melhor. Então, combinar as duas ciências, a moderna com a ancestral, pode enriquecer muito a nossa prática clínica. Na Índia tem esse ministério, que é o Ayush, que coordena ali a Ayurveda, o Yoga, a naturopatia, também o Unani, Siddha e homeopatia dentro da Índia, e o Ayush tem uma função de espalhar isso pelo mundo, né? Então fazer uma parceria com os governos de outros países, as universidades de outros países, para levar a Ayurveda com excelência e com segurança, né? Que os outros profissionais possam replicar as nossas práticas, os protocolos dentro de cada cultura, né? Fazendo os ajustes necessários, mas com segurança, né? As pessoas têm que ter um certo preparo para fazer isso e dentro de medidas ali seguras. A gente já tem alguns artigos científicos publicados, né, nas principais bases de dados. Aqui, se a gente vê no PubMed, por exemplo, quando eu fiz a busca já tinham 5.413, mas e esse número só vem aumentando, né? E eu digo que são poucos, mas já são milhares de estudos, né? Em 2009, quando eu comecei a estudar, não tinha quase nada, não tinha nem livro, nem publicação, nem quase artigo. E agora a gente já encontra. A maioria dos artigos falam da fitoterapia, né, do uso das ervas como medicamento, mas tem bastante coisa interessante, ó, Cielo, na Bireme, e as grandes universidades estão se rendendo ao estudo dessas ciências milenares, né? Então aqui a gente deu uma atividade de Harvard, incluindo Yoga e Ayurveda. E aí a gente pode se perguntar assim, né? Com tanto recurso tecnológico, com tanto conhecimento que a gente tem, por que recorrer e resgatar uma prática tão milenar de saúde? Porque, na verdade, a gente chegou num ponto que essa tecnologia e informação não estão ajudando, né? Então, a gente tem hoje uma pandemia de doenças, as que mais matam no mundo, que mais causam sofrimento, que mais diminuem a longevidade e a qualidade de vida, são todas doenças da modernidade, doenças de estilo de vida. Em primeiro lugar, estão as doenças cardiovasculares, depois acidente vascular cerebral, que é AVC, algumas doenças pulmonares, né? Doenças que não são infecciosas, doenças que poderiam ser prevenidas com o estilo de vida. Aqui a gente tem nessa lista acidentes de trânsito, se a gente pensar que metade dos acidentes de trânsito são causadas por etilismo, por consumo de álcool, isso tem a ver com a nutrição, né? E essas doenças estão relacionadas com o nosso estilo de vida e poderiam ser evitadas. Aqui a gente tem dois quadrinhos mostrando a evolução delas de 2000 para 2016. A gente teve algumas alterações, né? Saíram da lista o HIV e complicações do nascimento e entraram aí doenças demenciais, o Alzheimer vem crescendo muito, e diabetes mellitus entrou também. Mas as principais doenças que mais matam são cardiovasculares, continuam aumentando no mundo todo, em países desenvolvidos, subdesenvolvidos. Quem come está doente, quem não come está doente, enfim. A gente tem 1/3 da população do mundo passando fome, em situação de insegurança alimentar, e a outra metade está adoecida de má alimentação, né? E um estilo de vida equivocado. Então a gente está perdendo a batalha para essas doenças, né? As pessoas estão morrendo precocemente, sofrendo desnecessariamente, quando se elas fizessem um pequeno ajuste, né, na sua rota, no seu estilo de vida, elas poderiam evitar ou minimizar esses danos da saúde. Aqui tem um dado da Sociedade Brasileira de Cardiologia, né, que é o cardiômetro. Eles vão contando quantas mortes precoces a gente tem por hora de doenças cardiovasculares no Brasil. Em 2017 foram 383 mil mortes evitáveis,
né? Esse número só vem aumentando. Então, é alarmante, né? Esse quadro, a gente precisa usar tudo o que a gente puder para evitar que as pessoas cheguem numa situação de morrer precocemente sem necessidade. E a OMS lista aqui as principais ameaças para a saúde, né? Em primeiro lugar, a poluição do ar e mudanças climáticas. Não se fala muito nisso, mas das 10 doenças que mais matam, 4 são respiratórias, o que dá uma dica da qualidade do ar que a gente está respirando. Doenças crônicas não transmissíveis, eu sublinhei aqui, né, grifei cenários de fragilidade e vulnerabilidade, a gente no Brasil ainda tem muita gente passando fome. Resistência antimicrobiana, isso é importante, tem a ver com a nutrição, porque quem consome ainda alimentos de origem animal, os animais são os que mais consomem antibióticos no mundo, e esses medicamentos se acumulam na carne, e as pessoas que comem carne às vezes podem gerar resistência a esses antibióticos, e não por tomar diretamente o remédio. E a atenção primária, né, que no nosso caso aqui a gente pensa principalmente em prevenção às doenças. Então, o Ministério da Saúde tem o seu plano de enfrentamento, né, dessas doenças, que inclui a vigilância e a informação, mas a promoção à saúde e o cuidado integral, né, considerando como fatores de risco o tabagismo, o consumo abusivo de álcool, o sedentarismo, né, inatividade física e a alimentação saudável. Então, a medicina ocidental e a Ayurveda estão olhando para o mesmo foco, que é a saúde, por aspectos diferentes, né, por caminhos diferentes. A Ayurveda entende que o todo não se resume à soma das partes, a saúde é muito mais, né, do que isso, e a gente tem que compreender 4 componentes da vida, que são corpo físico, mente, consciência e a energia vital. E a doutrina Samkhya, que é o sistema filosófico de onde, um deles, né, de onde vem a Ayurveda, vai descrever uma relação muito estreita do nosso microcosmo, que é o que acontece dentro do nosso corpo, com o macrocosmo, que é o que está acontecendo lá fora no universo. Então tem que haver um equilíbrio do prana, que é a nossa energia vital, e a gente vai ter um vídeo só para falar de prana, que sustenta o nosso corpo físico, a mente e a consciência. E eu gosto muito de mostrar esse trabalho, que é o Prêmio Nobel de Medicina de 2017, que foi oferecido para 3 pesquisadores americanos que desvendaram os genes por trás do relógio biológico, do ciclo circadiano, né? A gente já conhecia esse conceito de ciclo circadiano, mas eles estão agora isolando quais genes são responsáveis por isso. E o que quer dizer isso? Quer dizer que na medida que o planeta se move em relação ao Sol, a insolação do Sol no planeta muda, e isso define os ciclos do dia e da noite, das estações do ano, e esses ciclos têm um impacto muito importante sobre a nossa saúde, sobre a nossa produção de hormônios, sobre o nosso sono, né? Então, isso é a cronobiologia, o controle dos ciclos fisiológicos das células. Isso regula o nosso sono e vigília, a temperatura corporal, a liberação de hormônios como insulina e cortisol, e é um dos fatores ali envolvidos no jet lag. Então, a Ayurveda é um sistema complexo de saúde, né, que tem 8 especialidades, não tem a medicina interna, tem pediatria, tem psiquiatria, tem algumas cirurgias, tem uma área de rejuvenescimento, tem uma área de afrodisíacos, né, esse afrodisíaco da libido pela vida, não só da libido sexual. A nutrição não é uma especialidade da Ayurveda porque ela está envolvida em todos os processos de todas as especialidades. Então, ela não é descrita só como uma especialidade porque não tem como fazer a Ayurveda sem lidar com a nutrição. Então, ela é intrínseca a todos os processos, ela não é um capítulo à parte, tá? O fluxo terapêutico da Ayurveda sempre envolve o diagnóstico, que pode ser clínico laboratorial. Então, a gente vai usar, sim, olhar os exames, precisa fazer uma ressonância magnética, um hemograma a gente vai fazer. Mas também tem esse diagnóstico clínico, que eu vou mostrar para vocês, tem alguns recursos que são além da medicina convencional. Daí a gente tem tratamento, que pode ser no nível caseiro, a pessoa pode ter recursos para se cuidar em casa, pode ser no nível terapêutico, ela pode fazer isso com o apoio de um terapeuta, e pode ser no nível clínico, tanto de tratamento quanto de cirurgia, por exemplo. E depois que tem o tratamento, a gente tem uma etapa que é a tonificação, né? Faz o rejuvenescimento, faz o afrodisíaco, mas antes de fazer o rejuvenescimento, a gente sempre precisa limpar a casa. E em todas essas etapas de tratamento, desse fluxo terapêutico, a nutrição está ali citada como base. Então, aqui tem umas imagens de diagnóstico de língua que a gente faz na Ayurveda, né? Uma ciência que a princípio ela não é nem original da Ayurveda, ela foi trazida da medicina chinesa, mas foi incorporada. Então, a língua dá alguns sinais para a gente de como está a saúde da pessoa, que tipo de marca tem, que cor tem, se tem cobertura, se é uma cobertura branca, se é amarela. Tudo dá sinal da relação, né? Como os órgãos estão, como a saúde em geral está internamente.
diagnóstico das unhas, diagnósticos das linhas de expressão, né? Essas imagens são do livro do Dr. Vassanladi, que eu vou mostrar para vocês no final. O diagnóstico de pulso, que em geral é feito por Vaidyas, que são médicos muito experientes, né? Tem que ser pessoas que, além de muita experiência clínica, têm que meditar muito profundamente para ter o nível de percepção suficiente para tocar no seu pulso e perceber informações sobre a saúde, mas isso é real, eu já vi isso acontecer, né? Mas realmente tem que ser gente muito especializada para fazer isso. E a Ayurveda vai concluindo que o nosso estado nutricional tem muito mais a ver com o nosso bem-estar geral, nossa compleição, clareza, voz, longevidade, genialidade, felicidade, satisfação, nutrição, força e intelecto. Tudo isso é sustentado pelo que digerimos, né? Eu conto que até os 30 anos nunca ninguém tinha me contado que as nossas células são construídas, sustentadas e reparadas a partir do que a gente come. Do que a gente come, come porque a gente se alimenta. Isso tem um impacto na compleição das células. Então, se a gente quer ter cabelo brilhante, voz bem postada, músculos tonificados, boa memória, boa libido, disposição para a vida, a gente precisa se nutrir bem. E se nutrir para a Ayurveda é o que a gente come e bebe, mas também tudo aquilo que a gente capta pelos sentidos. Então, tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve, tudo que a gente toca, a forma como a gente toca o mundo está nutrindo o nosso corpo, a nossa mente, a nossa consciência. E tudo isso tem impacto no nosso estado nutricional. E eu vou encerrar esse vídeo entoando um mantra. Esse é o primeiro vídeo de uma série, então eu imagino que a gente está estabelecendo aqui um relacionamento, ele pode ser virtual, ele pode ser complementado por uma consulta presencial, mas eu queria te contar que existe na tecnologia do Ayurveda os mantras, que são palavras de poder. E eu vou entoar um mantra para que ele consagre, coroe e estabeleça a motivação da nossa conexão. É um dos meus mantras preferidos e já já você vai saber por quê. Então me acompanha mentalmente. Om Sahana Vavatu Sahano Bhunatu Sahaviryam Karvavahe Tejasvinavaditamastu Ma Vidvishavahe. Om Shanti Shanti Shanti. E esse mantra quer dizer que todos estejamos protegidos e unidos, que todos estejamos nutridos e unidos, que possamos trabalhar juntos, unindo nossas forças pelo bem da humanidade, que o nosso saber seja luminoso e realizador, que não haja inimizade entre nós, que haja paz, paz, paz. Se você quiser saber mais, eu conto um pouquinho mais dessa história no meu livro O Céu da Boca, publicado pela Editora Europa. É um livro que tem histórias nutricionais, é um guia de nutrição para o corpo e a consciência, e 108 receitas plant-based, totalmente baseadas em alimentos de origem vegetal. Eu estou deixando aqui algumas referências bibliográficas, livros que você pode consultar, de autores brasileiros e internacionais. Aqui os principais do Dr. Vassanladi. Os 2 livros mais recentes que eu gostei muito, adquiri recentemente e recomendo. Aqui um vídeo do Dr. Ruguet, meu professor brasileiro, explicando um pouquinho o que é Ayurveda. A gente teve recentemente lançado esse documentário médico indiano que conta a vida do Dr. Vassanladi, que é um indiano radicado nos Estados Unidos, é um dos maiores divulgadores, né, e práticos da Ayurveda no mundo hoje, indiano no mundo ocidental, traduzindo para a gente esse conhecimento ancestral em inglês, depois sendo traduzido para português e várias línguas. No meu canal do YouTube tem mais informação, no meu site também, marisibr.com.br. E eu também disponibilizo algumas meditações no site SoundCloud ou no aplicativo Insight Timer. E eu vou encerrar aqui o compartilhamento. Bom,
esse era o assunto do nosso primeiro vídeo, fazer um apanhado geral, assim, uma visão geral do que é a Ayurveda. No próximo vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é a Agni, que é a potência digestiva que sustenta as nossas células. Também depois a gente vai falar sobre Ama, que são as biotoxinas, sobre Prana, que é a energia vital, e sobre os doshas, que são os nossos biotipos. Obrigada por ter vindo. Se você gostou, curta, comente e compartilhe. Namastê.